Livro do Êxodo, capítulo de número 3, verso de número 7. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor: certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores. Eu sei o quanto estão padecendo. Por esse motivo, desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Eu pedi de Deus uma direção e dentro desse texto eu irei falar: quando eu corrompo a promessa, eu não chego à terra prometida. Quando eu corrompo a promessa, eu não chego à terra prometida. Vemos o capítulo 3, onde Deus começa, na verdade, a olhar para o povo que clamava, que precisava de uma liberdade, de uma transformação. Quando Deus ele se inclina, desce, como na verdade diz o texto, para poder atender o povo, ele já estava decidido a trazer a libertação, a transformação. Mas ao decorrer do tempo, ao decorrer da peregrinação, ao decorrer, na verdade, ao chamado tempo, a espera, o povo, na verdade, perderam, na realidade, a direção daquilo realmente que era de Deus sobre a sua vida, da promessa sobre a sua vida, da promessa sobre o coração. E quando, na verdade, eu não consigo esperar, eu corrompo a promessa. Quando eu não consigo esperar, na verdade, eu corrompo a promessa e não consigo, na verdade, chegar à terra prometida. O que me leva, na verdade, a corromper a promessa? Eu vejo um povo, na verdade, que saiu do Egito. No Egito tinha tudo. No Egito tinha carne, tinha peixe, tinha legumes. Então o Senhor fez o quê? Olha, eu vou libertar vocês e vou levar vocês a uma peregrinação no deserto. Um deserto, na verdade, que vai levá-los à terra prometida. Mas ao decorrer desse tempo, o que eles, na verdade, fazem? Eles começam a questionar, na verdade, com Deus. Senhor, lá no Egito eu tinha tudo. Eu tinha, na verdade, carne, eu tinha peixe, eu tinha comida com abundância, eu tinha legume, eu tinha fruta, na verdade, com abundância. Aí o Senhor, na verdade, eu tenho certeza que o Senhor, na verdade, olha para ele e fala assim: mas que povo do coração duro, eu faço uma promessa, eles estão andando pelo deserto, tem um maná pela manhã, tem um maná pela parte da tarde, tem um maná para a hora certa, e agora estão questionando, na verdade, que comia no Egito. O que eles estavam fazendo, apóstolo? Eles estavam corrompendo a promessa, eles estavam corrompendo realmente o que Deus deu sobre as vossas vidas. E quando eu corrompo a promessa, eu, na verdade, estou fazendo o quê? Eu estou, na verdade, tornando tardio aquilo que Deus tem para realizar na minha vida, aquilo que o Senhor tem para realizar no meu coração. Eu não posso questionar com Deus, eu não posso questionar com o Senhor, porque a promessa dele, o querer é dele, a vontade é dele. Aí o Senhor nos reúne nessa noite e diz o seguinte: olha, eu tenho uma promessa sobre a sua vida. Então somente entenda uma coisa: no Egito vocês tinham alimentação, mas hoje vocês vivem com a alimentação do meu milagre a cada dia em vossas vidas, do meu milagre. É diferente. E tem muita gente sentindo falta do Egito. Tem muita gente sentindo falta do Egito. Aí o Senhor diz assim: olha, lá no Egito você trabalhava dia e noite, esperava da verdade tão somente o teu tutor, o teu, na verdade, dono, o seu, na verdade, dono, aquele que dominava a sua vida, que era o inimigo, dar alguma coisa para ti. O Senhor está lhe dizendo: olha, eu tenho lhe dado um maná a cada dia, alimento a cada dia. Eu tenho, na verdade, produzido sobre ti uma promessa. Agora o que quero, Senhor? Eu quero, na verdade, a tua promessa. Então viva a minha vontade, viva o meu maná, viva o meu alimento a cada dia, diz o Senhor. Viva o meu alimento. Tem muita gente sentindo falta. Então, quando eu olho para o Egito, eu estou corrompendo a promessa. Aí o tempo passa. Exemplo, eu contei aqui de alguns pastoras que alcançaram o seu ministério. Mas eu conheço alguns que abandonaram no caminho. Questionaram, na verdade, a dureza do ministério. Porque cuidar de igreja não é fácil. Cuidar de igreja não é fácil, cada um tem um pensamento. Hoje o cidadão quer o reino, amanhã, na verdade, ele quer o Egito.
E se o pastor, na verdade, não tiver pulso, ele, na verdade, vai corromper a promessa que Deus tem na vida dele. Isso é automático. Então, já vi muita gente abandonar o chamado no caminho, a promessa do pastoreio, porque lidar com o povo é difícil. Mas, o que eu faço então, apóstolo? Como é que é o caminho? Eu preciso entender uma coisa. Aquilo que estava no Egito não é mais meu. Eu preciso entender que o Senhor está me dizendo de forma bem clara, são 21 anos de promessa desse ministério. Deus abençoe pastor Marco e pastora Simone. É fácil? Não, mas se eu corrompo a promessa, eu vou girar no deserto por muito tempo e talvez enxergue a terra prometida, mas eu não entre nela. E eu quero profetizar nessa noite. O que, apóstolo? E você que está com o coração voltado para o Egito, voltado para uma ideia diferente, o Senhor vai mudar a tua história, vai mudar o teu cativeiro. Algo diferente vai acontecer na sua vida a partir de hoje. O porquê? Porque se o Senhor nos assentou aqui hoje para ouvir que eu não posso corromper a promessa, porque eu não vou ver a terra prometida, porque Ele quer restaurar o nosso pensamento. Ele quer restaurar o nosso pensamento. Quantos crerem na glória a Deus? Aleluias. Quando eu corrompo a promessa, eu não vejo a terra prometida. Sabe o que é amanhecer todos os dias? E Deus falar contigo assim: olha, vai lá fora que vai chover pão, vai chover alimento, põe então somente a medida correta. Porque se apanhar além disso aí, vai estragar, vai apodrecer, vai virar bicho. Vai dar bicho, vai realmente se estragar. Sabe o que é você amanhecer todos os dias e saber que tem água, e olhar para o seu sapato, na verdade saber que o seu sapato ou sua sandália não vai, na verdade, precisar trocar, porque não vai se acabar, porque o poder de Deus está sustentando tudo. Olhar para a sua roupa e saber na verdade que nada vai se acabar. Era a promessa que Deus fez para o povo, mas eles estavam com saudade do Egito, onde tinha que comprar o sapato, tinha que trocar roupa todos os dias. O que o Senhor está lhe dizendo nessa noite, apóstolo? Tem uma promessa na sua vida. A roupa que você veste hoje não precisa trocar. Que roupa é essa, apóstolo? A roupa espiritual, o sapato espiritual. E o Senhor está lhe dizendo: não tenha saudade do Egito, porque o que eu te dou hoje é sobrenatural. É diferente. E tem gente com saudade do Egito. Tem gente com saudade do Egito, corrompendo a promessa, corrompendo a vontade do Pai. Tem gente que vai muito bem, minha pastora, na casa do Pai. Tem gente que vai muito bem, muito bem. Quando começa a crescer, começa a corromper a promessa do Pai. Começa a questionar a tudo, na verdade, que o Pai está dando. Olha, mas desse jeito é que eu não aceito. Aí o Senhor diz assim: olha, não é para você aceitar tão somente, é para viver o meu chamado, é viver a minha promessa. Eu quero te abençoar, eu quero fazer diferente. E quem corrompe, na verdade, a promessa, não chega à terra prometida. Talvez Deus tenha muito mais para lhe dar, mas você começou a corromper a promessa e não vai chegar em lugar nenhum. Não vai chegar em lugar nenhum. Aí o Senhor te desperta nessa noite assim: olha, o tabernáculo tem 21 anos. A congregação tem 21 anos. E quantos anos você tem na minha presença? Qual é a sua idade na minha presença? Qual é a sua idade diante de mim? O que você tem dado para mim? Qual tem sido o seu crescimento? Eu te arranquei do Egito, te tirei, na verdade, das mãos do seu servidor. Tirei, na verdade, das mãos daquele que era o seu, na verdade, aquele que algemava a sua vida. Te arranquei, tirei tudo do seu feitor, arranquei mesmo. E hoje te libertei, te transformei. Quantos anos você tem na minha presença? O porquê que, na verdade, muitas coisas não aconteceram sobre a sua vida? Será que é a minha promessa que está tardando? Ou você está corrompendo a promessa? Está corrompendo a promessa? Está corrompendo a promessa? Quando eu corrompo a promessa, eu não vejo a terra prometida e nem chego a ela. Eu vou padecer. São 21 anos de tabernáculo, eu louvo a Deus pela vida do pastor. Passado um momento difícil, principalmente no início, eu lembro que era ele, pastora, e o Mateus. Era só os dois. De vez em quando eu passava lá como sempre, né? Era uma vez por ano, 2 anos, estava lá os dois. Falava assim: Deus, o Senhor vai honrar esse casal. Porque se tem um casal que tem fé, chama-se Marcos e Simone. Era algo tamanho, eu falava assim: meu Deus, que coisa maravilhosa é essa? E hoje eu posso, na verdade, louvar a Deus por esse ministério e louvar a Deus pela promessa que eles não corromperam até hoje. E tenho certeza que a terra prometida deles vai ser muito mais ainda sobre esse ministério, sobre a vida deles, com certeza. Então, quando eu corrompo a terra prometida na minha vida,
quando eu corrompo ela, eu jamais vou desfrutar. Jamais. E tem muita gente corrompendo isso sobre a vida. Quem corrompe, na verdade, a promessa não chega à terra prometida. E se pisou na promessa, vai corromper o espaço também, Deus vai te arrancar, porque Deus não quer ninguém com podridão dentro da terra prometida. Ele arranca, ele tira e tira de verdade. Aí o Senhor diz assim, olha, tão somente eu tenho te abençoado, quer ver, na verdade, as coisas acontecerem? Tão somente honre a promessa, porque a terra prometida de verdade está a caminho, está. A terra prometida está a caminho. Vejo homens e mulheres que têm um chamado de Deus de tamanho, uma promessa do chamado, mas não se posicionam, estão na caverna, estão dentro da caverna, estão na verdade esperando a velhice chegar. E se já estão na velhice esperando a morte, e alguns dizem assim, não, eu estou muito jovem, outros dizem assim, eu estou muito velho. Então o Senhor lhe diz assim, olha, não tem velhice que a pessoa não possa alcançar a promessa, não tem juventude que ela não possa alcançar a promessa. Existe um povo que questiona, que não quer se posicionar para a promessa se manifestar. Como é que eu posso corromper, apóstolo, a promessa na minha vida e não conseguir chegar à terra prometida? Se eu tenho uma liderança como Moisés, uma liderança que Deus, na verdade, falava face a face, direciona, dá os projetos, dá os planos, e eu não consigo entender a minha liderança, eu vou corromper, na verdade, a terra prometida. Isso é automático. Eu vou corromper a terra prometida, eu vou pisar sobre ela e vou corromper, e vou viver tão somente na esperança da promessa, porque corrompi, na verdade, a promessa é a terra prometida que pisei, corrompi, Deus me tirou de volta. Então eu preciso entender tudo isso. Aí quando eu olho para Moisés, eu vejo Moisés, na verdade, como muitos pastores de hoje, num processo, na verdade, de crescimento da congregação, no crescimento, na verdade, do rebanho, cada um com pensamento, porque Deus não nos proíbe, na verdade, de pensar. O Senhor não proíbe a minha pessoa de pensar de forma alguma. Eu sempre digo o seguinte, que o líder, na verdade, um líder como Moisés, ele tinha vários, na verdade, liderados, sim, cada um tinha o seu pensamento, sim, ninguém é obrigado a ter o pensamento do líder, não, mas é preciso saber de uma coisa, o pensamento de execução precisa ser igual ao pensamento do líder. É isso que eles, na verdade, não estavam entendendo. Eles não entendiam isso de forma alguma. Quando chegou no decorrer da caminhada, o cansaço veio, não veio o resultado, na verdade, esperado, porque eles estavam corrompendo a promessa, o tempo no deserto estava, na verdade, além daquilo que esperavam. Eles começaram a questionar a Moisés. Quando Moisés sobe ao monte, eles chegam para Arão e começam a persuadir Arão. Arão, na verdade, era o braço direito de Moisés. Era o homem, na verdade, que Moisés, na sua ausência, Moisés, na verdade, dava liderança para ele liderar, direcionar o povo. E eles conseguem persuadir Arão, da tal forma que eles começam, na verdade, a montar o quê? A fundir e a montar, na verdade, um bezerro de ouro para adoração. O que é isso, apóstolo? Eles não estavam satisfeitos de um Deus de dia, que se apresentava numa nuvem para poder proteger do calor, e à noite, com a nuvem de glória. Aí o Senhor diz assim, olha, é preciso entender de uma forma bem clara, que aquele que não consegue entender o meu projeto na vida de um líder, ele corrompe a promessa e não vai chegar à terra prometida. Aí o Senhor Deus, ele diz assim, olha, eu não quero que vocês, na verdade, tenham uma idolatria na vida, com orgulho, com a prepotência, porque quando eu dou valor ao meu orgulho, a minha prepotência, eu estou adorando o meu orgulho, a minha prepotência, e eu louvo ao Deus do céu. Por que, apóstolo? Porque não estamos diante de uma palavra que está dizendo que tem um bezerro de ouro na tua casa, mas tem muitas vezes um orgulho que está sendo adorado. Eu não vou voltar atrás, porque essa é a posição que eu tomo. Aí o Senhor diz assim, olha, eu vou quebrar isso na sua vida hoje, porque eu quero que a promessa seja realizada na sua vida. Eu quero que a promessa esteja na sua vida. Eu quero que a promessa esteja. Aí eu vejo Arão, na verdade, fazendo o que muitos líderes fazem. E o líder de verdade, ele não se deixa persuadir pelas coisas que não provêm da parte do Senhor. Quando juntaram em Arão, juntaram com o propósito, vamos se rebeliar contra Moisés. Estavam corrompendo a promessa, retardando tudo que Deus tinha para fazer, tudo que o Senhor tinha para fazer, retardando e retardando mesmo. Apóstolo, por que a minha vida Deus prometeu e nada está acontecendo? Porque você está debaixo de uma maldição que você criou para a sua vida. A maldição do orgulho.
O que Deus deu para Moisés, eu não aceito. Aqui no caso seria o contrário, né? O que Deus deu para o pastor Marco, eu não aceito. O que Deus deu para o meu líder, não, se fosse eu faria diferente. O dia que você for líder, você faça do jeito que Deus lhe deu. Se eu vier servir nessa congregação, o meu líder Marcos, o que Deus deu para ele, eu tenho que entender. Ainda que eu, preste atenção, pense diferente. Mas eu preciso obedecer o que Deus deu como direção para ele, não tem jeito. Senão eu vou estar corrompendo a promessa. Eu vou estar corrompendo a promessa. Aí o tempo vai passar. Aí eu vou só olhar a terra prometida. Ou ouvir só as histórias da terra prometida e não vou entrar nela. Mas apóstolo, Deus me fez a promessa. Por que nada aconteceu? Você não se alinhou. Você não se alinhou. Fez um bezerro de ouro chamado orgulho, prepotência, vaidade do seu próprio querer, vaidade do achismo. Se fosse eu, faria assim. O meu Moisés está fora da direção. O meu Moisés não tem mais a direção de Deus. Ei, peraí. Apóstolo, eu tenho que pensar igual ao meu líder? Não. Eu não sou obrigado a pensar igual ao líder. Jamais. Jamais eu sou obrigado. Até porque eu tenho uma ideia. Vocês, todos que estão me assistindo, têm uma ideia. Agora, se o Austin é meu líder, na condição de pastor, pastor Fábio é meu líder, na questão de execução, eu sou obrigado a pensar igual a eles. Olha, se fosse eu, preste bem atenção, o pastor Marco pediu para poder sair naquela porta, mas se fosse eu, sairia por aquela porta. Mas, como ele é o meu líder, eu vou direcionar todos a sair a porta que ele direcionou. Eu vou pensar, eu vou executar igual a ele, porque um bom liderado, ele não cria montinho, ele na verdade não faz a verdade igual o povo, ele não dá ouvido na verdade, aquele que é liderado não dá ouvido na verdade da multidão, ele dá ouvido àquilo que Deus tem como direção na vida do seu líder, ele não corrompe a promessa, não corrompe de forma alguma, mas eu louvo a Deus dos céus, por que, apóstolo? Porque o prumo do concerto está descendo na minha vida, e hoje eu vou mudar o meu pensamento, eu vou mudar, porque eu quero a promessa de Deus sendo realizada na minha vida. Quantos querem, quantos querem, dê glória a Deus, aleluia, aplauda ele, aplauda. Apóstolo, Deus me marcou com uma promessa, mas como tem sido a sua atitude? O que você tem se posicionado? Como tem sido dentro da congregação? Que seja membro dessa congregação ou de outra congregação, você tem tomado posse da promessa, mas tem se alinhado à promessa? O que você tem feito no relacionamento com a pessoa e os seus líderes? Tem sido um relacionamento bom ou tem sido igual na verdade o povo que agarrou Arão de qualquer forma e diz assim, olha, eu quero que você converta o seu coração, mude na verdade de ideia, faça um bezerro de ouro, porque nós precisamos derrotar a Moisés nessa direção, nós temos uma outra direção, nós queremos um Deus que anda diante de nós, e o Senhor tentando dizer para eles, olha, eu sou um Deus vivo que estou há tanto tempo com vocês, e eles querendo a idolatria, aí o Senhor diz assim, olha, eu quero o melhor para a sua vida, eu tenho na verdade estado na sua vida, muitas das vezes eu não estou presente de uma forma diferente, porque vocês têm me apagado com a idolatria e com o orgulho legalmente da sua vida. Quando eu vejo o povo construindo o bezerro de ouro, se dobrando diante da verdade de uma imagem, na verdade, feita por mão de homem, eu lembro de muitos que eu conheço no dia de hoje. Tem uma promessa do Deus vivo na vida, mas não querem viver isso. Aí o Senhor diz nessa noite assim, olha, eu vou mudar o teu coração hoje. Eu vou mudar a tua história hoje, você que tem vivido isso. Eu vou descer com a minha nuvem de glória na sua vida nessa noite. E vou derreter tudo aquilo que você tem construído na sua vida. Eu vou descer com minha nuvem de glória sobre a sua vida hoje. E vou derreter tudo aquilo que você tem construído. Eu vou derreter. Apóstolo, eu quero a terra prometida na minha vida. Então o Senhor me convida e te convida nessa noite. Olha, quebra o teu orgulho. Quebra o teu achismo. Quebra o teu querer, quebra a tua vontade, quebra de verdade. O que Deus está falando comigo, apóstolo? Ele quer acender a promessa sobre a sua vida. Ele quer acender a promessa sobre o teu coração. Ele quer acender de verdade a promessa sobre a sua vida, sobre o teu coração. E quando eu vejo, na verdade, Deus trazendo à existência uma palavra dessa, eu louvo ao Senhor. O porquê, apóstolo? Porque é sinal que Deus ainda está se preocupando conosco. Ele nos ama. Ele quer, na verdade, que a glória dele se manifeste, a unção dele se manifeste, o poder dele se manifeste, a unção dele se manifeste. Porque quando eu vivo a promessa, eu vivo em tempo de glória, em tempo de unção, em tempo de glória.
Moisés morreu em cima do monte. Guiou o povo, sofrendo. Ele não conseguiu desfrutar da terra prometida. Não conseguiu desfrutar. Porque ele pecou, apóstolo? Sim, errou. Ele corrompeu a promessa. Ele corrompeu a promessa. Mas ele corrompeu a promessa não porque ele quis corromper. Porque por tanto o povo falar, ele errou contra o Senhor. Então eu que sou líder, o nosso pastor Marcos, os irmãos que estão parte da liderança, pastor, nós não podemos, na verdade, dar ouvido à multidão, porque se nós demos ouvido à multidão, seremos líderes que iremos ver a terra prometida de longe, mas não iremos, na verdade, de forma alguma desfrutar dela, porque corrompemos a promessa. Não tem muito pastor que salva uma multidão, mas ele perde a sua alma por causa da multidão. Ele perde a sua alma por causa da multidão. E tem multidão, irmãos, que só Deus para ter misericórdia. E se nós não colocarmos o nosso coração em Deus, nós iremos fazer o que a multidão quer. Nós iremos fazer o que a multidão quer. E como líder, lá no final, nós iremos estar num lugar bem alto, contemplando a terra prometida, mas iremos lembrar de uma coisa: eu corrompi a promessa por causa do povo. E não vou entrar na terra prometida. De todos que saíram do Egito, só Josué e Caleb entraram na terra prometida. Saíram uma multidão. Por que, apóstolo, que eles entraram? Porque eram diferentes. Não eram matéria, carne, ossos, massa. Realmente tinham um pensamento próprio. Mas acreditaram que não podiam corromper a promessa. Acreditaram que não podiam corromper o pensamento de uma liderança. Acreditaram, e isso na verdade resultou o quê? A entrada na terra prometida. Deus está falando: olha, aquele que não corrompe a promessa vai chegar à terra prometida. O que Deus quer para mim nessa noite, apóstolo? Alinhamento. Se eu corrompo a promessa, jamais vou chegar à terra prometida.